Estamos começando mais um Brabocast, episódio que eu nunca sei o número, mas acho que é o deve 13. ser o 14, episódio 14, vai estar escrito aqui. Sejam todos bem-vindos ao podcast do concurseiro inteligente, eu diria. Por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está aqui. Tem aqui do meu lado, como você já conhece, a 01, tá primeira aqui. aluna, aprovado concurso escrevente, eu tenho que fazer a apresentação dela formal. Por favor. Primeira aluna que entrou no meu curso, aprovada, está aguardando ser nomeada e está aqui hoje me ajudando no podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. Além da Lorena, a gente tem um convidado especial aqui, uma prata da casa, a gente agora está assim, né? A gente, já que tem tanta aluna aprovada, vamos começar a contar essas histórias, né? Tanto aluno bom, vamos. Aluno bom, é. E o legal desse convidado é que ele... Eu nem sei quantos concursos o rapaz passou, a gente vai ter que verificar. Cada dia é um flash. Eu entro no grupo lá 90 mais... Passei. Não vence. Se tem uma coisa que acontece no grupo 90 mais é o Marco publicando que foi nomeado em algum concurso. Eu já tô copiando e colando a mesma parabéns. A gente já tá assim. Então, uma pessoa que passou em vários concursos, tem uma história de concurso aí, e é legal porque eu sei que tem muita gente que tá nessa lida aí de concurso há muito tempo, e ele, enfim, conseguiu retomar e aí voltou a ter resultado, ou começou a ter ainda mais resultado mesmo, começando um pouquinho depois. Então, seja muito bem-vindo, Marco. Maravilha, é um grande prazer estar aqui, Matheus, Lorena. Prazer é nosso. Compartilhar um pouquinho dessa trajetória, né, com vocês, para todo mundo que está assistindo a gente aí. Massa, fala mais pertinho do microfone. Tá ótimo. Captarem a sua voz aí. Perfeito. E como que é seu sobrenome? Porque tem um sobrenome mais difícil aqui, não tem? Tem difícil, né? Meus pais se empolgaram lá, colocaram todos os possíveis, né? Eu tenho tá parecendo no cartório. A mãe do Matheus. Minha mãe fez a mesma coisa, tamo junto. Tem o Greco, tem o Nordhausen e tem o Domingues. Nordhausen, esse eu acho bonito. Por que você não usa esse? Nossa, eu ia usar só né? esse, Acho que eu vou começar Nordhausen. a O usar que só é a ele, origem né? disso aí? A origem é alemã. Da minha avó. Avó paterna. Muito massa. E só porque você falou o Kleber tropeçando nas coisas ali. Ele nunca faz isso. Nunca, gente. O Kleber é o diretor de arte, ele que comanda o podcast aqui. A gente tava falando agora há pouco que ele tropeça e derruba as coisas. Ele acabou de derrubar uma geladeira ali. Então, vou te chamar de Marco Aurélio, porque eu sou Matheus Aurélio. Então, tamo junto aí no time dos Aurélios. Conta um pouquinho aí, eu já sei dessa trajetória de várias aprovações agora recente, né? Daqui a pouco. Quantos concursos você foi aprovado, para começar? Recentemente, acho que passou um pouquinho de 8, mas eu considero 8. Por que eu considero 8? Porque algumas posições foram bem lá para trás, né? Com baixa expectativa de ser convocado. Né? Inclusive, a convocação que saiu essa semana, que foi para Campinas, da Unicamp, eu passei em 15º lugar. Olha, eu não esperava ser chamado. Legal. Não estava esperando mesmo, assim, acho que não vai chamar, né? Mas chamou. Tem muito disso em concurso. Você vai ficando nas listas. Eu vi chamou já os 600 e pouco. Em Campinas também, numa prefeitura. Muito louco, assim, cidade grande. Em um ano. É muito grande. É muito rápido. E esse é um lance, né? Que às vezes a pessoa não presta muitos concursos, porque fica com foco só, ou olha ali e fala, só 5 vagas, só 3 vagas. E às vezes são concursos que gira muito a lista, né? Esse perfil de concurso, às vezes, de prefeitura, gira muito a lista, porque, enfim, tem cara que passa em outro concurso, ou muda de rumo aí. Então, vai ser legal você falar um pouco também dessa vivência sua de prestar muitos concursos. Porque isso é uma coisa que você faz com força, né? Além de passar, porque tem uns que passou, imagina os que não passou. Que aí também tem uma listinha. É um por mês? Tem, não. Nem tanto, quase isso, né? Mas ele é aluno nosso, né, do Escrevente 360, e hoje a gente tem um programa dentro, né, do curso que a gente está puxando os melhores alunos para ajudarem. Então, o Marco dá mentoria também, né? É um dos tutores que a gente chama dos alunos, gente que foi aprovado, que tem história de vida, de batalha. É o que eu já gosto, sabe, Marco? Gente real. Porque tem uma galera na internet que tem a vida perfeita e não é assim para a maioria das pessoas. Não era assim para mim, tá? Então, o cara fez uma faculdade boa, escola boa, tem pedigree, né? Família toda com né? Sobrenome você tá tendo. Não sei se tem pedigree, mas aquela tudo favorável. E aí você fala, cara, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Então eu gosto de trazer gente que teve que batalhar, mas que venceu pelo esforço mesmo ali, pela luta diária mesmo de fazer. Então, acho que vai ser bem legal. Conta aí, por que decidiu o concurso público? Você me contou um pouquinho da sua história ali em off, mas vamos contar para o pessoal a decisão mesmo de prestar concurso público. De prestar, né? A primeira vez que eu fui pensar em concurso público foi quando eu me formei em engenharia.
lá pro ano de 2002. Né? Engenheiro? Sou engenheiro civil de formação, estudei lá na Universidade Mackenzie de São Paulo. Né? E quando eu me formei, eu estava parado, estava sem trabalhar. Né? Eu optei por terminar a faculdade, priorizar os estudos e sair do estágio que eu estava. Né? Por um lado foi um tiro no pé, porque quando eu me formei, fiquei desempregado. Né? Aí eu olhei para tudo aquilo e falei, preciso trabalhar. Sai do cargo de estudante por de desempregado automaticamente. Exatamente. Quando forma. Isso mesmo. Aí eu falei, poxa, concurso é uma alternativa, né? Aí eu comecei a pensar em concurso. Aí eu vi que tinha um edital aberto, 2 ou 3 que eu percebi na época ali, e me inscrevi. E aí eu fiz o concurso dos Correios, fiz um concurso da Prefeitura de Itapevi e mais um outro que agora não estou lembrado. Né? Fiz também Jacareí. E acabei passando nos 3, só que Jacareí fiquei em 14º, Correio eu passei em 1º lugar e Itapevi, se não me engano, 3º ou 2º lugar. Né? Itapevi acabou me chamando e eu fui para lá. Comecei a trabalhar, fiquei 3 meses, isso foi no ano de 2004. Fiquei 3 meses, o Correio me chamou, aí eu fui para os Correios. Fiquei 10 anos lá e a empresa, por um lado, era uma empresa muito boa, e é uma empresa muito boa, mas alguns problemas assim, de não ter muitos benefícios, cortar algumas coisas, eu resolvi sair, né, para tentar uma alternativa. Coragem, saiu, era um cargo, né, um emprego público. Era um emprego público, como engenheiro, nível superior, né, tinha uma estabilidade já, né. Sim. Não era estatutário, lá o regime era CLT, mas enfim, tem uma certa estabilidade. Emprego público, né, diferente de cargo público. Exatamente. Mas eu resolvi sair porque eu realmente estava me vendo um pouco insatisfeito, né? Por conta de não ter desenvolvimento, não ter uma chance de crescer real, não tinha um plano de carreira na empresa também, infelizmente, naquela época. Então eu resolvi sair para buscar novos desafios, né? E me conta uma coisa que eu fiquei curioso agora. O que você acha que fez você ter um resultado tão rápido? Assim, que praticamente você falou que prestou 3 concursos, praticamente já passou. Claro, você tinha faculdade de engenharia e tudo mais. Mas o que você acha que fez esse resultado tão rápido? Cara, Matheus, foi foco, muita determinação e disciplina. Porque como eu estava desempregado, eu falava, o que eu mentalizei para mim? O horário que eu teria que estar trabalhando, eu vou estudar. Então, se o trabalho normalmente é das 8 às 5 da tarde, eu vou pegar esse horário e pensar que eu vou estudar para conseguir alguma coisa. Então, eu acordava cedo, fazia atividade física, eu nem sabia que era bom. Eu fazia porque eu gostava, mas né, já ajudava. Já ajudava. Então, eu fazia uma atividade física, depois começava a estudar umas 8 da manhã, 9 da manhã e até meio-dia direto, né? Não tinha técnica, porque era meio que na raça mesmo, não sabia de método. À vontade, né? Não tinha te conhecido ainda. Também acho que naquela época você ainda não estava... Não, ainda não. Foi 2002, 2003, não, isso aí. Nossa, eu tava ruim em 2002. Tava ruim, Benza né? a Deus, vai. Enfim. Passou um filme agora aqui. Mas vai. Aí o que eu fiz? O edital dos Correios, ele publicou na bibliografia, né, para estudar para o concurso, 2 livros lá de engenharia. Falei, vou comprar esses livros aqui, né? Aí eram 2 livros de 300 páginas cada um, e eu li os 2 livros 7 vezes cada livro. Ô, louco. Praticamente isso decorei. Isso é disciplina, meu amigo. Eu lembro que eu cheguei na prova, eu olhava as questões e falava, isso aqui. Acertei no quase automático tudo. já. No automático, Quase gabaritei. Errei algumas questões ali, acho que uns 85, quase 90% de aproveitamento naquela prova. Legal. Acabei passando em 1º lugar e assumi. Fiquei 10 anos e o resto já contei no comecinho para vocês. E aí ficou 10 anos, saiu e aí voltou a prestar concurso novamente, foi isso? Logo que você saiu, você já começou? Logo que eu saí, não. Eu estava com outras ideias. Você arrumou um emprego, né? Como foi? Quando eu saí dos Correios, eu comecei a trabalhar como freelancer, né? Como engenheiro mesmo, pegando os trabalhos por fora, né? E uma curiosidade aí da vida pessoal, eu sempre gostei de dança de salão. Eu me envolvi muito com dança de salão, né? Então comecei a dançar e comecei a dar aula de dança de salão também. Então, cara, é mais uma habilidade que a gente não sabia. Tem que trazer eles aqui mesmo. Então eu dei aula principalmente de forró, que é um ritmo que é bem popular, né? Quase todo mundo dança um forró universitário. A gente podia marcar umas aulas, né? Não é? Né? Então. Eu já dancei forró também, né? Quem nunca? Então, aí aconteceu que em 2010, né? Eu sempre fui um cara que gostava de fazer as coisas e às vezes gostava de competir também. Aí tinha um campeonato lá, me meti no campeonato. Campeonato, né? De dança? Campeonato de dança de forró, no caso. Que isso. Por sorte também, por competência, saber escolher a parceira certa, né? A Nathalie, parceira, um beijo se estiver assistindo aí. A gente conseguiu fazer uma apresentação linda, a gente pegou 1º lugar no campeonato. É mesmo? Foi em 2010 isso aí. Rapaz. Tudo é escolha da parceira. Quando você me escolhe no beat, você sabe que você ganha. A Quando chance você é não maior. me escolhe, você perde. Aí algumas portas se abriram para isso, eu comecei a viver de dança. Então, eu meio que deixei até a engenharia de lado, comecei a dar aula de dança. E pegava alunos, eu ia para Campinas dar aula de dança, uma turma que eu tinha lá de sábado. Essa é a novidade, hein? Você sabia disso? Não.
Eu também não sabia, imaginei. não. Agora nas aulas Me lembrou lá... Carlinhos de Jesus. A gente vai pegar nas mentorias agora, vai ter aula de dança no final, então. Eu acho. Acaba a Pode mentoria. ser uma atividade física. Não é? Põe não lá é? um forró lá, um fala mansa. Exatamente. Na época era fala mansa. Coisa boa. E cheguei a fazer um curso também com uma outra personalidade da dança, né? Que é o Jaime Arocha, super conhecido. Ah, eu já vi esse cara. Então. Também fiz um curso no com ele. Domingão. No Domingão, acho que foi lá mesmo. Também que eu vi. Fazendo avaliação dos famosos. Mas nunca fui pro Domingão. Eu estava mais ali fazendo aula, aprendendo e dando aula para os meus alunos, né? E era muito gostoso também. Então foi um período aí que eu fiquei alguns anos dando aula. Só que aí, varia muito, né? Começava a variar, hora entra, hora não entra tanto. Aí eu comecei a voltar a pensar em concurso de novo nessa época. Né? Isso em 2010, pouco depois. Isso um pouquinho depois de 2010, né? Legal. E por volta de 2014, deixa eu ver se foi 2014, por aí mesmo, 2015, eu entrei em São Caetano do Sul, onde eu fiquei um pouco, como engenheiro também, mas resolvi sair porque, infelizmente, a remuneração não era... Baixa, você falou, né? Era uma remuneração baixa, não estava atendendo a expectativa, né, tal. Resolvi, fiquei um tempo lá e saí, e voltei a trabalhar como engenheiro, dando aula de dança de novo, e logo na sequência eu entrei para trabalhar numa escola para professor particular, né, no caso atendendo alunos aí que fazem cursinho, né? Para medicina, para vestibular e tudo mais. E aí comecei a atender essa galera. As aulas individuais, acabei ficando 3 anos lá, né? Peguei gosto, tal, gostei, foi um período muito bom. E tinha todo um cuidado com os alunos, né? Que é o que vocês fazem aqui no Cursos 360. Não é só dar um curso lá, aluno se vira. Não. O aluno está com dúvida, a gente vai lá, atende. Então, eu respondia WhatsApp, né? Mandava uma mensagem para mim, às vezes, à noite, de vez em quando eu tirava um tempinho. Ele já era um tutor e a gente nem sabia, né? Depois você vê como as coisas encaixam, né? Que a gente se preocupava com esse aspecto emocional também do aluno, né? O aluno ali tá passando um perrengue, tem uma família X tal, que às vezes ajuda, às vezes complica, né? Então, tudo isso a gente tentava olhar, um ambiente sistêmico mesmo, para poder ajudar o aluno. Então... Muito massa. E depois disso... Você ficou ainda intercalando as funções ou já partiu para concurso direto? Ainda intercalei um pouquinho, só que a hora que eu vi que estava muito, né, tava variando muito quem entrava, tinha mês que entrava muito pouco, né? Aí eu falei, não, vou voltar a fazer concurso de novo. Já estou com filho, né? Já tinha nascido meu filho de novo, né? Essa época que eu fui para São Caetano, bateu um desespero porque o filho estava chegando, né? Falei, meu Deus, agora eu preciso ganhar um salário fixo, não sei o que e tal. Aí eu fui para concurso de novo. Aí o salário não era tão bom, eu falei, não, vou me arriscar porque a escola ia pagar um salário melhor. Aí eu fui para a escola dar aula, né? Aí a escola começou a desandar um pouquinho e tal, eu também não estava muito bem ambientado no final lá dos 3 anos, né? Resolvi sair para buscar novas coisas. E nisso, concurso de novo. Só que aí eu comecei a olhar com um filtro melhor, né? Salário, outras coisas para pesar mais, né? Comecei a filtrar um pouco mais os concursos que eu ia pegar. E isso foi aí que eu te conheci, porque em 2021, no meio da pandemia ainda, falei, agora que eu vou fazer concurso, não vou pegar qualquer concurso, não vou, sabe assim? Aí eu descobri o Escrevente. Eu falei, Escrevente tem um salário legal, tal, né? Eu, embora tenha nível superior, eu vejo que tem muita gente em nível superior que vai fazer Escrevente também. Não sou formado em Direito, mas vou lá. Vamos lá. Aí eu comecei a estudar. E você era de qual turma? Você lembra? A turma 10. Turma 10? Era lá 10ª. Lá 10ª. Era lá 10ª. Achei muito legal aquela turma, porque quando eu entrei, né, eu estava com foco total para estudar, passar, fazer tudo possível para chegar lá, né? E fiz o meu máximo mesmo, né? Você até depois de um tempo você me mandou um livro, né? Que eu li com muito carinho, o Essencialismo. Tava olhando essa semana esse livro de novo. Tô escrevendo um livro top que me ajudou a ter foco, sabe? Porque né, vai fazer o quê? Vamos fazer só o que é essencial. Aí eu comecei a olhar o que precisava fazer para conseguir ir bem no TJ, né? Quando chegou a prova do TJ, eu acabei ficando por 2 pontos só, infelizmente, para chegar na segunda fase, né? Não fui por 2 pontinhos, mas eu olhei para aquilo, deu uma decepção, fiquei uns 2, 3 dias ali meio ruminando, foda. Falei, pô, que saco, né? Não... Mas beleza, foi assim mesmo que aconteceu, vamos aí. Aí retomei os estudos, na semana seguinte já estava firme de novo, voltando, aí você estava lançando já o projeto do MP, né? Oficial de promotoria, caí para dentro de novo, vamos aí pro MP agora. Só que aí, em paralelo, estava pintando muito concurso para engenheiro. Eu lembro de você falar. Muito concurso. Até mandei mensagem para você, né? Eu lembro. Aí você me orientou, falou, Marco, olha os concursos de engenheiro então. Aí eu comecei a... porque é um tipo de concurso que existe uma pré-qualificação que pouca gente tem. Só quem é formado em engenharia vai poder fazer. Então você acaba tendo uma concorrência um pouco menor. Como você já tem ritmo de estudo, técnica, e aí você meio que sobra, né? Sobressai aí em relação a essa galera. E aí começou a ver esse monte de aprovação de concurso agora, né? Começou a vir bastante aprovação. Até de cabeça acho que não vou conseguir lembrar. Esses 8 aí que eu passei para Lorena, né? Inclusive. Mas assim, o que eu tô atualmente é Santana de Parnaíba, que eu passei em 4º lugar.
Teve um outro que eu passei em primeiro, que não é nem na minha área, é um analista administrativo, que é de uma fundação de Santo André, mas a vaga era lá para Itatiba, né? Nem me chamou ainda. E conta aí, como é que você fica sabendo desse tanto de concurso? Nem eu fico sabendo tanto de concurso. Eu começo a caçar, eu entro no Google, pesquisa mesmo. Eu pego eu consigo pegar um dia da semana, que eu fico o dia inteiro no Google, só pesquisando concurso. Eu entro em site de banca, eu digito concurso em aberto, faço pesquisas das mais variadas. Isso aí é um negócio muito legal, vou até pontuar isso, porque a galera às vezes que está entrando no universo de concurso não sabe. Concurseiro tem que fazer concurso, esse é o lance. Não é que você precisa fazer todos os concursos, vai ficar maluco, não. No seu caso ali, fazia sentido, você é de São Paulo, então tem uma região grande ali em volta com muito edital. Mas ficar atento a alguns concursos e pesquisar algumas notícias, porque a grande maioria dos concursos que são divulgados são os que têm relevância nacional. E aí tem muito órgão que os veículos de comunicação vão divulgar. Até a TV aberta vai divulgar concurso do INSS, Caixa Econômica Federal. Isso aí todo mundo vai saber. Mas tem um monte de órgão que faz, conselho de classe, faculdade, que abre edital toda semana. Sei lá, toda semana vai ter algum edital. Eu lembro que uma vez eu estava gravando um curso, falando sobre isso, eu entrei no site da prefeitura aqui e tal, eu entrei na faculdade daqui de Franca. De Direito, não foi? Na faculdade de Direito. No que eu entrei lá, tinha um edital aberto que eu nem sabia. Aí eu falei, poxa, avisei uma aluna minha, que era daqui de Franca, eu falei, faz esse concurso. Ela falou, Matheus, a inscrição ia até na véspera da prova. Ela falou, Matheus, eu não estudei nada. Eu falei, não, faz, porque muitas coisas aqui você aproveita. Ela, esses dias me mandou uma mensagem, foi nomeada. Fez o concurso no susto, ficou sabendo. Eles falaram, é o melhor salário? Não, acho que é uns R$3.000, mas poxa... Na cidade dela, não tinha sido aprovada ainda em nenhum concurso. Muda o cenário, né? Muitas vezes só de você estar pesquisando. E eu fiquei sabendo porque eu estava fazendo uma aula. Senão também não ficaria sabendo. Olha. E avisei ela, e ela não tinha passado no concurso escrevente, fez a prova, foi aprovada, já tomou posse. E esses dias ela me mandou uma mensagem falando que tinha tomado posse e tal. Achei o máximo, assim. Então, já fica essa recomendação. Por isso que é legal esse podcast, que a gente traz coisa do detalhinho, né? Que é pesquisar mesmo concurso público. Pega aí a sua região, por exemplo, às vezes você tem as cidades próximas e dá uma pesquisada. Uma outra estratégia que eu utilizava era entrar nas bancas que faziam. Então você tem, por exemplo, a banca VUNESP, você tem a banca IBAN, que é uma banca Quadrix lá. Quadrix. Faz. Tem um monte de banca menor que não são tão grandes, a VUNESP sim é muito grande, mas essas outras, que você entrando ali de tempo em tempo, você vê o que tem de edital que abriu e tal. Então, uma vezinha por semana ali, tira uma meia horinha para pesquisar também, pode ser que apareça uma boa oportunidade, né? Com certeza, é o que eu fiz. Teve um concurso que eu passei, inclusive, que fui convocado e não assumi em primeiro, que foi lá de Santo André, né? É uma fundação da faculdade lá de Santo André. Uhum. E não tem divulgação, eles não divulgam assim. Não divulgam. De jornal, você não vê nada. Então eu entrei no site e vi. Aí eu me inscrevi. Sabe quantas pessoas se inscreveram? 10 pessoas se inscreveram. Caramba. E não era nível superior, era nível técnico, né? Eu tenho formação em nível técnico também. Ah, é que você é formado. Aí, eu me formei em técnico de edificações antes de fazer engenharia, né? E aí você aproveitou? Falei, vou aproveitar para fazer, né? Tô desempregado mesmo. Aí, das 10 pessoas, 8 não passaram na prova objetiva e aí tinha a prova prática. Aí na prova prática eu fiquei em primeiro lugar. Fui eu e a minha concorrente, uma menina lá que dava pra... com certeza já assumiu, porque eu não assumi, né? Me convocaram, eu não fui. Essa aí é aquela competição... Delícia, me convocou, eu não fui. Não, eu tô pensando assim, né? Quando você tem uma concorrência tão pequena, meio que dá pra passar em cima da pessoa, se ela ficar na sua frente, né? Se você só tem ela ali, só essa daqui que eu tenho que ganhar, não, deixa comigo. É um perigo. O concurseiro passa essas coisas na cabeça. Quem nunca? Uma vez eu fiquei num concurso em terceiro, né? E eram 2 vagas, mais cadastro de reserva. Juro pra você que eu ficava pensando nisso aí, eu falava, e se eu arrumasse alguma coisa? Vontade de passar, meus amigos. É assim, a gente fica desesperado, né? Eu sei. Será que se eu passasse em cima dela? Em cima? Quem é a sem pessoa? querer, assim, no trânsito, que aí é culposo. Nossa, não vi. Coincidência, eu tava na minha frente no concurso. Você vê como você vê como é o mundo, né? O mundo é cruel. A gente não pode falar isso. Mas, enfim, não recomendo, não façam isso. Não descubram quem é a pessoa. Nem procura saber para não ter ideia. Nem procura saber para não ter ideia. Mas procurem muitos editais aí. E, cara, você tem uma rotina que é bem interessante. É um daqueles alunos que seguem muito do que eu falo, né? Nenhum aluno precisa seguir tudo, porque também não é assim. Mas, assim, eu acredito que tem algumas coisas que são importantes, né? Por exemplo,
aquela questão que a gente fala de atividade física, eu até falo, né, ficar exposto à luz natural ali, né, tomar um sol na cara, para, enfim, regular o seu horário biológico, entre outras coisas. Mas além disso, você ainda tem um filho, como diz a Lorena no dia que ela me contou, o Marco é pai solo. Pai solo. E eu achei muito bacana. Como é que você gerenciava essa rotina para conseguir estudar? Bom, meu filho, ele vai para a escola de manhã, né, o período que ele estuda, das 8 ao meio-dia, basicamente. Então, quando ele ia para a escola, eu aproveitava aí umas 3 horinhas, né? Porque 4 horas no total, mas que consegue estudar mesmo, umas 3, aí até um pouco menos. Então, essas 3 horinhas que eu tinha, eu estudava, me dedicava totalmente, que ele estava na escola, né? E depois que ele voltava da escola à tarde, aí entra a rede de apoio, né? Que a gente tem que contar com ela também, porque não dá para fazer tudo sozinho, né? Mesmo sendo pai solo. Aí minha mãe me dava um apoio também, ficava com meu filho à tarde, para eu pegar umas 2, 3 horas de novo à tarde e estudar mais um pouco. Né? Então era essa média. Eu conseguia estudar de manhã, quando ele estava na escola, e à tarde mais umas 3 horinhas. E você morava sozinho ou morava com quem? Nessa época? Nessa época eu estava morando sozinho. E aí lavar roupa, fazer comida, tudo, o rolê inteiro? Tudo sozinho, fazer comida pro meu filho, né? E era um rolê completo, assim, pacote completo, lição, né? Lição de casa. Lição de casa para ajudar. Ele tá pequenininho ainda, né? Como ele ainda não começou o Fundamental 1, então não tem lição. Tá com 6 anos, você falou, né? Tá com 6 anos, mas ano que vem começa. Já começa, tem umas liçãozinhas ali para fazer. Já começa a lição, E para você se sentiu culpado, às vezes, por não dar atenção pro filho? Sim, porque as crianças pequenas demandam, né? Você tem uma filha pequena, você sabe quanto que é também, né? Puxado. E ele sempre demandou muita atenção. Papai, quero brincar. Papai, brinca comigo. Papai, fica comigo. E às vezes dá um aperto no coração. E dá um aperto mesmo, assim, você falando. Doloroso. É doloroso. Às vezes eu parava, eu via... Hoje eu consigo estudar um pouco mais tarde, sabe? Assim, consigo adaptar. Aí eu parava, ia lá, ficava com ele, dava uma atenção, brincava, né? Atendia. Porque a criança não entende, né? Ela só quer atenção. Não vai entender. Essa parte é tensa. Né? A Lorena também estudou com um filho. Tudo bem, tinha 32 anos, né? O filho da Lorena. Tô brincando. É que ela tem 2, né? Mas a Maria já pequena, né? Demandava atenção também, né? Bastante, né? Tinha o quê? Quando eu comecei, acho que ela tava com 5. 5 anos? 5. Nossa, então. E é uma idade que depende muito, ainda mais da mãe. É verdade. É tenso. E aí um lance que você falou é legal, rede de apoio, né? Não tem jeito nessa hora... Principalmente, eu tô falando principalmente mulheres, porque normalmente elas que cuidam, mas no seu caso, por analogia, é a mesma coisa, porque você fazia o papel ali durante a semana. Mas a mulher precisa pedir muita ajuda, né, para conseguir se dedicar a concurso público. Essa é a real. Sim. Porque muitas vezes tem uma rotina já bem de muita atividade, muita tarefa e tem que cuidar dos filhos aí. Então, essa é uma dificuldade. Dói o coração, mas tem que fazer, né? Tem que fazer, a gente tem que... E tá pensando no futuro dele também, né? Sim, então... Esse que é o lance. A gente fica muito preocupado, né? A gente com o filho ali, fica olhando, tem um filho, tem que dar um suporte. Mas é aquilo também que eu já falei isso uma vez. É melhor você separar um tempo e falar, eu vou estar presente com ele aqui, esse tempo, do que você passar o dia inteirinho no celular. Mas eu tô do lado do meu filho. Então, nem sempre vale a pena. Então, a gente tem que fazer... parar, pensar, eu sei que é dolorido, a gente deixa ali, a gente vê, às vezes quantas vezes que o Erle foi fazer alguma coisa com ela e eu não fui. E eu falava, nossa, podia, né, eu não tô ali. Mas também, o que adianta eu estar ali e estar preocupada com outra coisa ou não estar presente? Então, eu te estipulava, final de semana eu vou estar presente. E aí, eu estava mais presente com ela. Então, lógico, durante a semana eu também estava, mas a gente ter... esse momento, saber diferenciar e aí quando estar presente, que vai valer muito mais a pena para a criança do que você passar o dia todo mexendo no telefone, como muita gente faz. Eu acho que o principal, se é que tem um principal, será que eu também tenho alguma coisa, né, para cagar regra aqui, mas é a criança se sentir amada. Exato. Sim, é verdade. Porque se você vira as costas completamente e ela nunca tem um momento, ela não se sente amada, aí você tem um problema. E aí também, principalmente porque o seu papel de pai, o seu papel de mãe, talvez seja o papel mais importante que você veio nessa terra aqui para fazer, né? É o seu papel mais importante. Então, não faz sentido você deixar isso para quem, né, totalmente solto e que não tenha nem deixar seu filho, né, Deus dará, que infelizmente a realidade de muita gente, hoje em dia as pessoas estão terceirizando a educação dos filhos, né? Estão terceirizando para a escola, estão terceirizando para a internet. E pode parecer um papo bobo, mas cara, a criança fica o dia inteiro no celular. Sim. No celular, com o tablet no rosto. E aí você fala, não. E a gente é difícil porque a gente não tem tempo, né? Essa é a real. Ninguém tem tempo.
E aí você fica se sentindo culpado, mas também se não deixar no celular, o que eu vou fazer? Não me dá paz. Ali no celular, na TV, a gente consegue... Tá ali, eu tô fazendo minhas coisas. Né? Então, é um processo de abrir mão de algumas coisas, mas eu acho que não pode abrir mão completamente e tem que ter esse tempo. Eu tenho lá o dia de papai e filhinha, acho que você já fez também, né? Ah, sim, já fiz algumas vezes também. Eu costumo toda noite fazer a oração, que você faz também, né? Também, todo dia. Isso, E eu pego mais fim de semana, não chega a ter um dia específico, porque tem fim de semana que ele tá com a mãe, né? Às vezes tá comigo e tal. Mas aí eu pego fim de semana, saio com ele, a gente vai passear, vai pra shopping, vai pra parque. Ter um tempo que você tá ali. E não precisa ser muita coisa, muito louco. Não, é verdade. E a criança se sente amada, né? Que, não, ele tá esperando, igual eu. O meu dia normalmente é na sexta-feira de manhã. Então chega na quinta-feira, eu vou lá cumprimentar ela, eu falo, já é papai e filhinha? Eu sei que não é. Muito bom. Aí ela fala, não, papai, é amanhã. Aí se alguém pergunta, ela fala, ele adora o papai e filhinha. Ela é tipo, porque eu fico falando o tempo todo, né? Já é papai e filhinha? Não, hoje é papai e filhinha, tem que ficar junto. Aí ela fica mais carinhosa, né? Nesse dia que eu separei para ela, né? No meio período, né? Não chega a ser nenhum dia, mas é um meio período que eu tô mais presente para ela ali. E em relação à metodologia de estudo, é só sentar e estudar? O que você evoluiu, né, nesse processo para conseguir também, com pouco tempo, né, ou com tempo limitado, como todo mundo, conseguir ter tanto resultado? Para mim foi um aprendizado, porque eu sempre estudei, digamos assim, da forma errada, né, ou não tão adequada, porque meu estudo sempre foi passivo, né, era pegar, ler, assistir videoaula, né, e fazia muito pouco anotação. Até anotava, sublinhava, grifava, fazia um resuminho de vez em quando, mas assim, para trabalhar de forma mais ativa, pegar questão para fazer era uma coisa que eu não pegava muito no passado. Não fazia questões, assim, sabe? Não tinha uma coisa muito ativa do estudo em si, né? Sim. Então, quando eu te conheci, quando eu comecei a estudar pelo seu método, aí sim eu comecei a praticar mais essa parte, né? Até porque a gente tem que lembrar que antigamente era uma pegada, né? Hoje, o concurso público cada vez vai ficando mais competitivo, né? Mas eu acho que não é nem só pela qualidade dos estudantes. Eu acho que a qualidade não subiu muito, estou sendo sincero. Eu acho que a qualidade... Mas hoje você tem acesso a muito mais informação, tem muita estatística. Então você acaba tendo uma visão muito mais clara de como que vai ser cobrado. Então tem menos surpresa. Então as notas tendem até a subir. Mas o conhecimento em si não está tão mais aprofundado, pelo menos é a sensação que eu tenho. Não é isso. É aquela história de... Eu acho que hoje a concorrência é maior. É mais qualificada. É mais qualificada. Todo mundo então tem acesso... Antigamente era um ou outro que ia ter um curso ali e que ia fazer alguma coisa. O resto era todo... Agora tem mais gente nesse projeto. Você precisa se especializar, você precisa estar amparado ali por um processo de como que faz, um método mesmo, né? Porque se for só na raça, como antigamente era... Uma vez, eu entrei no banco, na caixa, e eu estava esperando ele me atender, né? Naquelas mesinhas de atendimento lá para arrumar alguma coisa de CPF, alguma coisa. E eu falei, como que você fez para passar? Ele falou para mim, eu sentei e estudei 2 horas por dia. Peguei uma apostila na banca. Vai hoje pegar uma apostila na banca e estudar 2 horas por dia. Era um senhor que estava me atendendo. Então, quer dizer, mostra que antigamente os concursos eram totalmente diferente. Você tinha a revista de banca. E aí, nesse aspecto também, por exemplo, em todas as profissões, vamos dizer assim, em todas as carreiras, você tem uma profissionalização hoje. Não dá para o cara ser só aquele médico que não sei o quê. Não, ele tem que continuar se especializando, estudando, evoluindo. Então, se você, por exemplo, vai entrar numa competição de fisiculturismo, não tem como você não ter um treinador, um nutricionista e um médico envolvido. Aí se o cara não tem isso, é um pré-requisito. Ele precisa, senão ele não vai ter condições de competir, por exemplo, no universo desse fitness. E um jogador de futebol, raramente ele não vai ter um acompanhamento com um nutrólogo, com não sei o quê. E aí ele tem todo um aparato. E aí quer vir você, que vai fazer isso num estudo que é uma competição de alto nível, e vai fazer de qualquer jeito, sem método. Não, é só sentar e estudar. Isso aí hoje não dá mais. Não dá mais e é tolice achar que só na vontade, sem nenhuma técnica, a coisa vai rolar. O seu concorrente está usando técnica. Exatamente. É simples. O cara que vai passar está usando técnica. Não tem essa história. E o cara que passou há mais de 20 anos, que fala que era só sentar e estudar, porque era outra realidade. Outra realidade. E a técnica, eu acho que ajuda muito o estudo ficar mais gostoso.
Total. Né? Porque não é aquela coisa tão maçante de você pegar uma apostila e você não sabe nem o que você faz. O tempo que você perde pensando o que você vai fazer, você podia estar estudando. Não, e pegar uma matéria de ponta a ponta, né? Porque a gente trabalha intercalando. Pega uma matéria de ponta a ponta. Quando você pega uma matéria que você não gosta, você não consegue. Parece que... Agora, se for uma matéria que você vai estudar 1 hora e vai trocar, dá uma dinâmica muito mais leve, né? Ah, beleza, sofrido, mas vai passar. Agora você pega uma matéria e fala, não, agora eu vou ficar 2 meses nessa matéria que até acabar. Deus, você desiste. Eu falo porque, assim, era muito difícil lá atrás, quando eu comecei a estudar. Eu desisti de todos lá atrás até te conhecer, porque não ia. Não ia, fica chato. Eu parava na página 15 de português. Você pega a apostilona lá da banca e começa. Eu tenho ela até hoje. Não é? Na página 15. É uma boa estatística. Né? Quantas pessoas passam da página 15? Acho pouquíssimas. Exatamente. Por quê? Porque é enfadonho, é difícil de estudar. Não leva em consideração vários aspectos, né? Que é a dinâmica de você fazer intervalo, por exemplo. Eu estou escrevendo um livro agora. Toda hora eu falo disso agora, mas eu sou escritor. Ele é digitador. Não, escritor. E aí... eu faço os intervalos. Ontem mesmo fiquei a tarde toda lá escrevendo e na hora que deu 1 hora e pouco, já vi que eu estava cansado, eu saí, fui tocar violão, fui jogar bolinha pro meu cachorro, tal, para sair um pouquinho na luz e depois voltei. Cachorro? Agora pros cachorros. Mas quem gosta de cachorro é só o Google. A Alexa não. Quem gosta de cachorro não, quem gosta de bolinha é só o Google. A Alexa, ela bolinha. Tem mais que fazer. Agora, se der comida, aí o olhinho dela brilha, né? Eu devia chamar a Lorena. Mas, enfim, minha filhada não é à toa. Não é à toa. Mas você tem que sair, fazer os intervalos. E vale para qualquer coisa, né? Mesmo escrever, que ali é uma atividade até um pouco mais leve. Não sei se é mais leve, mas eu acho que sim, um pouco mais leve do que estudar e fazer questão. Principalmente a parte ativa do estudo. É mais parecido com assistir uma aula ali. Embora você esteja concentrado, é um pouco mais leve. Mas chega uma hora que desgasta. Então, faz um intervalo, troca de matéria. Aí, no meu caso, faço um intervalo. Às vezes, vou fazer alguma outra coisa. Na hora que eu volto, parece que já clareou. Às vezes, eu ainda volto corrigindo alguma coisa, já tive uma ideia. Então, o cérebro precisa do modo desfocado, né? Ele tem um período de concentração e depois você tem que ter um período de desfocar, né? Eles chamam de desfocagem deliberada. De propósito, você parar e descansar o seu cérebro para poder voltar para o ritmo de novo. Se a pessoa não sabe disso, o que ela vai fazer? Ela vai pegar uma matéria lá de ponta a ponta, vai se quebrar todo e na página 16... 15. Então, na 16 ele não verá. 16. Tinha um prêmio na página 16 e ele não vai saber. Vai ver. Era igual picolé premiado. Na página 16 até hoje o palitinho. Eu também. Isso aí é um negócio muito doido, né? Todo picolé, não existe. Isso aí deve ter sido uma marca só que fez há 1000 anos atrás e até hoje a gente olha o picolé. E tem matéria que gera trauma também. Não sei pra vocês, mas pra mim a matéria que mais me gerou trauma foi língua portuguesa. Acho que pra mim foi a mais difícil. Foi também, né? Acho que por isso que eu corri pra engenharia também um pouco, né? Mas, no meu caso, por conta de 2 professores do passado, né? Um foi no ensino fundamental ainda, né? Que assim, como eu era muito ruim em português e não gostava de estudar, então as notas vinham tudo baixa, né? Você também era da época das notas baixas? Também passei por isso. Aí uma vez lá, uma professora pegou no meu pé, né? Naquela época tinha um sistema de avaliação que era por letra, né? A, B, C, D e E, né? E eu consegui tirar um E uma vez em língua portuguesa, mas eu fui o único E da turma. Aí até eu fiquei triste, né? Eu olhei e falei, nossa, fui mal mesmo. E é triste, eu já tirei alguns E. Nossa, eu lembro. O E dói. O E, ele é doloroso. Aí, pra piorar, a O professora... D é tipo, o D tá ali. Pô. É verdade, o D ainda dá pra trabalhar. O D dá pra trabalhar. Você fala, tem um caminho, o E não tem. Pois é. Aí, pra piorar, a professora ainda expôs pra turma toda. Falou, tá vendo aquele menino ali, o Marco? Ficou com o E. Que legal. No bimestre. Aí todo mundo olhou pra mim e falei, putz, queria me esconder debaixo da mesa, né? Aí passou, o cuidado pedagógico antigamente. Aí eu fiquei com uma raiva de português, raiva da professora, raiva da escola de um jeito que... Mas também tinha que estudar agora para passar de ano, senão ia repetir de ano, né? Aí comecei a estudar e tal. Ainda passei por uma outra que foi com redação, né? Já no ensino médio. Fiz uma redação eu também passei por isso. Era péssima em redação. Aí a professora leu minha redação para a turma toda assim, né? Eu falei, mas isso aqui parece a história sem fim? Cadê a conclusão? Minha redação não tinha conclusão, nunca concluía. Então, a pessoa que vai se... Você tinha que falar pra ela. Era um texto literário. Série, velho.
Você já tava... Cenas do próximo capítulo. Exato, né? Então, é uma série. Aí que eu peguei trauma de português mesmo, né? Mas aí como eu vi que, para concurso, português sempre tinha, né? Não tinha uma prova que não tinha português. Falei, vou ter que aprender esse trem. Aí eu comecei a estudar firme português. Português, para quem estuda para concurso, é fundamental. Até para entender as outras matérias. Eu acho que um pouco de eu ser muito ruim em português, eu era muito ruim em português, um pouco é porque eu também escrevia mal, e aí entra num balaio de você não tem a letra boa, aí não gosta de fazer redação, e aí não gosta, aí você vai desgostando um monte de coisinha, e no fim você fala, aí eu ficava de recuperação todo ano, né? Inclusive um ano eu reprovei, mas em função de ser muito ruim em português, atrapalhava até nas outras matérias. Então já fica a recomendação. Se você tem um bloqueio, um problema muito grande com português, tem que resolver. Para passar em concurso, vai ter que resolver. E não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Porque assim, depois você aprende as regrinhas, você começa Fica muito fácil. Fica muito mais fácil. E é engraçado que hoje, não sei, às vezes alguém fala alguma coisa, você já começa a pensar, nossa, usou essa preposição, né? A gente fica... a gente fica corrigindo mentalmente, julgando e corrigindo. Você vê um WhatsApp ali, você já quer... Deixa, não vou corrigir a pessoa, fica chato, né? No WhatsApp, no WhatsApp Eu escrevendo, eu vejo algumas coisas que eu escrevo, eu falo, meu Deus, na hora que eu volto e leio de novo, não é possível que esse analfabeto tá aqui ainda. Ele existe ainda, às vezes ele se solta. Também, dou uma escorregada ali. Que acontece, é uma matéria. Enviei. Matéria de estudar a vida inteira e ainda melhorar. Mas uma das coisas é estar muito presente pro período do estudo, né? É tipo assim, tá ali, tô fazendo português, tá completo, né? O português, ou seja, qual matéria, muita gente fica muito aéreo, a sensação que eu tenho. Estuda fazendo 1000 outras coisas, não tá ali concentrado. Eu já comentei com a Lorena, a gente teve alguns professores aqui, o Marquinhos, né, que é o nosso professor de português da casa, a Glícia também, e você vê, se você der um texto na mão deles e pedir assim, lê para mim, eles leem diferente do jeito que a gente lê. Ele lê ali, ó, ele põe um espaço, dá um tempo, ele fala, então, tanana. É assim, parece que do jeito que ele lê, você fala, não, mas aí eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Então é só a maneira que a pessoa já pega o texto para um nível de atenção, de amor ao que está escrito ali, que a gente não tem, e aí lê de qualquer jeito, procurando a alternativa para marcar. É o amor, mas também a regra, né? Não, a gente vê lá quais as conjunções. Eles já sabem, né? Tem um olhar para achar. Portanto, e eles dão ênfase naquela... No entanto, todas as conjunções assim eles colocam, né? Em contrapartida, ele lê alto. Em contrapartida, aí dá um tempinho, você processa. Então, peraí, mudou o raciocínio. Exato. Então, é um cuidado que eles têm, mas porque também tem muita técnica. Mas para mim o que ajudou muito foi decorar mesmo as regrinhas. E muitas das questões que a gente olha lá, que parecem que são de semântica, são de gramática. Tem um erro gramatical grosseiro que se você tivesse visto, você não precisava ficar lendo aquilo lá 300 vezes para tentar ver qual que é a certa, né? Quando a banca coloca, né? Qual reescreve a frase mantendo a coesão, não sei o quê, e o sentido semântico e tal. Muitas vezes a correção gramatical é um erro de português gritante, assim, uma crase errada. Você não precisaria ficar lendo 200 vezes, tentando qual que é. Não, a crase, essa aqui não é. Essa aqui não, essa aqui tá porque tá separado, era junto. E aí você já elimina, fica muito mais rápido. É isso. E conta aí, quais são os projetos agora, os próximos concursos que você vai prestar? Bom, por enquanto... Se é que vai, né? Porque, por enquanto, depois de tantas aprovações, né? Graças a Deus, vieram boas aprovações. Eu vou estabilizar um pouco, né? Eu estou no emprego hoje que eu já estou há 3 meses, né? Que eu assumi numa prefeitura, lá em Santana de Parnaíba. Provavelmente vou sair de lá para ir para Campinas. Um novo emprego público que vai começar em breve. Vou estabilizar, né? E aí eu vou começar a pesquisar novas possibilidades futuras, né? Eu descobri que Campinas tem plano de carreira, bem generoso, bem bacana. Aí, então, já pode fazer carreirinha na sua área, né? Carreira na minha área lá, né? Como pesquisador da área de engenharia mesmo, né? Desenvolvimento. E agora tá aqui como tutor, né? Não, né? Como isso. assim? São portas que se abrem. Mas assim, eu sou meio São Tomé também, só acredito vendo, né? Então eu vou esperar sair, porque eles estão analisando a documentação que eu mandei, né? Segunda-feira eu levo a documentação
que eu já mandei todas as cópias por e-mail para eles, né? Segunda-feira eu levo lá pessoalmente, eles vão me dar um ok, aí sim eu começo a trabalhar, aí sim eu falo, ufa, tô indo. Ah, não, mas o tanto de concurso que você já tomou posse e tal, né? Nessa vida, toda a documentação vai estar certinha. Vai estar Se Deus quiser, com certeza. Vai ter. Sim. Eu tomei todo o cuidado, já é verdade. Sim. Legal. O que você acha que você daria de conselho para alguém que está começando agora? Assim? Qual conselho você daria para quem está começando um concurso público agora? Quem vai começar agora, eu diria assim, a pessoa conseguir ver que ela precisa dar um foco. Né? Tem que ver o que ela quer. Tem que ver, eu quero esse concurso? Quanto que eu quero? Estou querendo mesmo? Então, colocar o máximo de energia possível para estudar, para priorizar as atividades que ela vai ter que fazer, e, inclusive, eliminar coisas que possam atrapalhar. Porque quando a gente começa a estudar, tem muita coisa que atrapalha, que interfere, né? Que causa ali um conflito. Então, a pessoa tem que conseguir eliminar algumas coisas, priorizar o que ela quer fazer, e decidir entrar de cabeça mesmo. Né? Mesmo que ela esteja começando do zero, vai começar do zero? Então tá bom, começa lá, língua portuguesa, começa as regrinhas básicas lá, acentuação, tudo mais. Né? Humildade, né? Humildade. Reconhecer onde ela está também, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita bagagem. Reconhecer onde Reconhecer, de repente não tem muita bagagem. Já quer passar em 1 mês, 2 meses num concurso grande, vai ser difícil. Não é impossível, né? Mas vai ser tá mais cada difícil. vez mais raro. Tá cada vez mais raro. Eu acho que vai chegar ao ponto de... Mas eles sempre perguntam assim, dá tempo? Sim. Mas se não começar, não vai dar tempo nunca. Nunca. E, né? e quem pergunta dá tempo, ela tá pensando... A conta mental que ela tá fazendo é aquela, né? Vamos colocar energia nisso aqui, se eu não passar. Acontece, mas tipo assim... Ou ela quer fazer o mínimo possível de energia para conseguir aquele resultado. Então, nem vou colocar. Então ela já quer desistir antes de tentar, né? É verdade. Então, na verdade, é só um medinho. Porque no fim das contas, o concurso público, claro, tem matéria ali que talvez você não vai precisar em outros contextos, né? Que são relacionados àquela carreira. Mas o aprendizado que você leva de uma preparação para o concurso público é muito bom. Sim. Talvez, assim, tudo que eu sei hoje é em função do concurso público. Eu falo que eu fico triste de não ter caído geografia, história nos concursos públicos. Nossa, eu fiz um concurso com geografia e história. Foi bom, hein? Não é bom, porque eu não sabia nada. Porque a gente não aprende na escola igual a gente aprende pro concurso. Não, então foi o interesse é muito maior. Sim. Até porque a gente já está mais velho, então você começa a ter uma outra visão da história, né? E como foi gostoso. Muito bom mesmo. O negócio de você estudar para concurso público, se desenvolver, não faz mal nenhum. Ainda que não dê tempo. Se não for dar tempo, tudo bem, mas você já evoluiu um monte do lugar que você estava lá quando você começou. Nem que seja até na carreira profissional, sabe? Tipo, às vezes eu vejo isso acontecer com frequência. O cara estava lá no emprego, tal, a menina estava no emprego, e aí aparece um lance de estudar para concurso público. E ela começa a estudar e ela começa a escrever melhor. Ela começa a ficar mais cuidadosa na maneira de falar, no e-mail que ela responde. Ela começa a sinalizar, ela tem mais rotina pré-estabelecida. E emocionalmente ela precisa estar mais equilibrada, porque você tem que equilibrar a sua vida, né? Você tem que estar num ponto. Então ela começa a ser uma pessoa que não vai embalada final de semana. Ela corrige vários problemas que ela tinha na vida dela e evolui intelectualmente, que as pessoas percebem. E aí ela cresce no emprego. Ela nem passou no concurso público, ela já está tendo benefício. Porque ela se dedicou e tal. Eu lembro que eu sempre fui muito ruim em português, né? Só que depois eu comecei a estudar, eu lembro que quando eu estava trabalhando na loja, né? Trabalhando numa loja de autopeça, volta e meia o pessoal pedia, essa palavra aqui tá certa. Estou escrevendo isso aqui para ele, isso aqui tá certo. Eu que era o cara péssimo, estava corrigindo. Então nisso você já cria quem sabe bem português, cara, você já domina o mundo. Porque boa parte das pessoas, ou, né, a maioria das pessoas, não sabem. Então tem dúvidas e tal. Quando você começa a resolver, a sensação que todo mundo tem é que você é o mais inteligente. Entendeu? Então isso não tem risco nenhum se não passar. Você não perde nada, né? Você não perde nada. Dentro do que eu fiz assim, Matheus, eu pontuo 2 coisas que foram fundamentais que eu sempre fiz, né? A constância de fazer todo dia. Sim. Lá nos Correios que eu passei, né? Em 2003... eu estudava todo dia. Não tinha um dia que eu não estudava. Só domingo, que às vezes não, que eu queria descansar. Né? Que é bom descansar também, é importante. Então, assim, a constância e a vontade. Eu acordava todo dia, eu olhava no espelho e falava, eu vou passar em primeiro lugar nesse concurso. Que era uma vaga só, né? E era um concurso bem específico para engenheiro, não eram tantos candidatos, mas tinha uma concorrência. E eu olhava e falava, eu vou passar em primeiro lugar. E todo dia eu falava, e todo dia eu sentava na cadeira, estudava, fazia a minha parte. Né? Então, assim, a gente tem que
colocar uma energia. Né? Senão não vai. Né? Então essas duas coisas me ajudaram muito. Muito bom. Eu acho que é a base mesmo. A motivação a gente precisa, né, dessa energia. E a disciplina de sentar e fazer a sua parte todos os dias. No dia que você está cansado, no dia que não é tão legal, no dia que não está funcionando, que não está acertando nada. A gente continua fazendo e a coisa vai ajustando. Já vi as pulseirinhas, olha lá, 90 a mais, ó. Esses caras do 90 a mais os monstrinhos. E é o que eu falei, lá no grupo 90 a mais só tem a aprovação do Marcos. Se você voltar no histórico lá. Não tem outra coisa, só tem a aprovação dele lá agora. A gente tá esfregando a cara de todo mundo. E a do escrevente e agora a da 90 a mais, hein? 90 a mais também. Essa amarelinha aqui é do Ayrton Senna, que eu sou fã dele também. Todo bom brasileiro. Eu também sou. E aqui, ó. Para quem não está entendendo nada, essa pulseirinha, para quem está nos simulados lá dentro da plataforma, com mais de 90%, você ganha essa pulseirinha vermelha aqui. O Marco está com ali. Eu falo que essa pulseirinha aqui é cheirinho de aprovação, né? Não posso dizer que é a aprovação, porque né, você vai ter que passar no concurso, mas ela tem um cheirinho de aprovação muito forte. Então já fica a disputa para quem é aluno aí chegar no 90 a mais. Marcão, muito prazer conhecer você pessoalmente, conhecer um pouco mais da sua história, um batalhador, um cara que venceu pelo esforço mesmo, sem, né, nas condições que você criou, né, não estavam todas as condições favoráveis, mostra que você é um guerreiro. Legal ter você dentro dos cursos também, né, dentro dos nossos programas também como tutor, para servir de exemplo aí. E desejo muito boa sorte nos seus 32 cargos que você vai tomar posse aí brevemente e que tenha um lá que seja especial para você. Com certeza. Eu fico muito grato a vocês dois estar aqui hoje participando desse evento maravilhoso, né? E contribuindo aí também para quem está buscando, quem está correndo, né? E vai chegar também, né? Cada um tem o seu momento, eu tive o meu também. E é isso, seguir em frente. Muito obrigado. A gente agradece a sua presença aqui, tudo que você tem feito aí pelos alunos, por toda a ajuda que você tem dado para eles. A gente tem recebido alguns feedbacks também. De que tem cuidado, bastante, né, com os alunos. É que já era tutor antes, né? Aí já tem a manha. Né? Mas obrigada tem coisa para aprender, eu agradeço também. Muito bom. Então é isso, turma. Estamos encerrando aqui. Se você chegou até o final, é porque você hoje eu não pedi minha Vale Blusinha ainda. Vale Blusinha. O hashtag Vale Você trocou Blusinha. De roupa? Não, né? Dessa vez nem não eu troquei. Trocou sim. Eu? Trocou, Kleber? Verdade, ela tava de preto. Você vê como eu sou uma pessoa que repara nos outros. Então, mas eu não vou trocar mais, porque se for pra toda vez você falar que eu troquei de roupa, eu não vou trocar mais. Eu colocar a mesma roupa, né? Então, ele me corneta pra vir, tem que trocar de roupa, traz blusa. Ela trocou. Aí eu troco e ele fica falando que eu troquei, então não vou falar mais. Trocou porque a gente tá gravando um segundo podcast hoje. Hoje é sábado, agora meio-dia e alguma coisa aqui, meio-dia 17. E no intervalo de um para outro ela troca porque é a Xuxa, né? A Xuxa não repete roupa. Não repete. Ela tem que ter várias roupas. Então, hashtag blusinhas chegou até o final para saber se eles estão aqui. Exato. É isso. E aí a gente vai arrumar essas blusinhas para ela ou não, a depender da quantidade de comentários. Então é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até mais.